Den, os níveis do rei. O doutor Mikao Usui, doutor, né, vale dizer, Mikao Usui não era doutor, academicamente falando, ok? O título doutor é honorário, a partir de uma contribuição que o Sui Sensei deu a um dos maiores terremotos ocorridos no Japão, né, em que umas 500 mil pessoas, aproximadamente, ou um pouco mais, foram atingidas, tá? E os médicos, todos os hospitais de todo o Japão, de todo Kyoto, tá? Na época, não davam conta. E Mikao Usui foi com sua equipe, eu falo de alunos, seus shihans, ou seja, alunos de Reiki, e foram e praticaram, deram socorro, né, através do Reiki. Então, aqueles casos que não precisavam imediatamente de médico, ou seja, os médicos, paramédicos ficavam para as situações mais graves, mais prementes, aquilo que oferecia perigo de morte, tá? Não é perigo de vida, é perigo de morte, aqueles que estavam mesmo mais graves. Então, isso aí, a Marinha Imperial foi quem conferiu o título de doutor, doutor honoris causa a Usui Sensei, tá? Sensei é um termo que designa, é uma forma de tratamento e não um título, como se confunde muito aqui pelo Ocidente, ok? Sensei, querido, amado. Não, eu não posso, não devo, né? Seria uma pretensão minha dizer eu sou sensei, ok? Meus alunos, aqueles que me acompanham, é que vão dizer se eu sou um sensei ou não, se eu sou bem querido, se eu sou amado, né? Ou não. Nem todos vão ter esse sentimento para comigo. Então, eu jamais vou dizer, eu sou sensei. Eu posso até sentir em mim, né, o carinho que vem de fora e que eu sinto, tá? Da maioria, isso é muito bom, mas eu me auto-intitular sensei seria meio que pretensioso, tá? Mas vamos lá. Então, o doutor Mikao Usui nos legou 3 graus de Reiki que devem ser mantidos intactos em sua essência. Cada nível possui sintonizações e são independentes entre si. O aluno que recebe o primeiro nível pode parar ou aprender os outros níveis de acordo com a sua conveniência. Então, isso também é uma coisa, não, você não é obrigado a seguir para o nível 2, né? O Okuden, fica só no Shoden, e tá tudo bem, você não vai deixar de ser beneficiado, tá? No Okuden, ao contrário do que no Ocidente se fala, né, que no nível 2 a energia é intensificada. Gente, não é nível ou níveis que vão intensificar a energia, mas sim o quão você se dedica à prática. Então, você pode ser um praticante do Shoden, né, do nível 1, e ter isso muito bem expandido, muito bem sedimentado em você, a sua energia ser, né, poderosa. Isso vai depender da sua dedicação, tá? O nível 2, né, o Okuden, o que teremos a mais, né? Ora, temos os 3 únicos símbolos do Reiki, gosto de sempre enfatizar isso, né? Porque tem um quarto símbolo que não faz parte, não vem de Usui. Isso aí é assunto para um outro momento, tá? São 3 os símbolos do Reiki. Então, no nível 2, é dado o acesso a esse símbolo e como trabalhar com esses símbolos. Então, símbolos específicos, né? Tem o primeiro símbolo, que é o símbolo, né, no Japão é chamado de o símbolo do Byose,
Biosen é um outro assunto que nós vamos ver aqui mais detidamente em um outro momento, tá? Mas é um símbolo que vai lhe ajudar a potencializar, né, a energia, principalmente para aqueles que se dedicam e praticam a respiração de Oshin Kokyo-ho. Então, terá no momento de necessidade essa energia potencializada. O segundo símbolo, tá, é um símbolo específico para os tratamentos, né, de correção da, da, das distorções de personalidade. Resumindo, seria o que a gente, aqui no Ocidente, chama de cura mental e emocional. E o terceiro símbolo, que ele é exclusivamente para conexão, e nada mais, tá? Mas no nível 2, vocês que já chegaram lá, né, vocês já estão cientes disso, e que posteriormente nós vamos revisar, tá? Por enquanto, vamos ficar só nas técnicas ou nos assuntos do nível Shoden. Então, entretanto, devido às influências das correntes ocidentais e acréscimos inseridos no sistema original de Mikao Usui, algumas técnicas foram retiradas, outras inseridas, e os níveis sofreram alterações em conteúdo e em número de estágios. Algumas escolas de Reiki afirmam que ministram o ensinamento original e desprezam todos os outros, né? Nenhuma forma de ensino é desprezível, tá? Vamos ter, sim, um melhor aproveitamento ou não, conforme o que, como vamos trabalhar com essa energia, tá? Então, eu prefiro o método original, tá? Eu prefiro as técnicas originais. Uso algumas técnicas desenvolvidas aqui no Ocidente, aquelas que são aproveitáveis, sim, tem algumas que são aproveitáveis, vêm de dentro, vêm da alma, outras eu percebo, outras, no entanto, eu as percebo como algo do ego. Então, essas eu realmente eu não incorporo. Mas no meu método de ensino, no nosso método de ensino, na Casa da Energia, né, tanto eu quanto a Hannah, primamos por manter o método original, ok? Isso é um compromisso nosso. Eu tenho os meus motivos e a Hannah tem os dela. E eu incentivo sempre, nós incentivamos os nossos alunos a sempre trilhar por esse caminho, que só tem a ganhar, tá? Então, não ensino técnicas outras que não venham de Usui. Posso até utilizá-las, mas não ensino, tá? Já é conteúdo o suficiente, e voltando a dizer, o meu compromisso é comigo e o universo, com o Reiki e com o método original, que era o que eu buscava, né? E como diz Jesus, busqueis e achareis. E eu tanto busquei que encontrei, ok? Então, sem querer desprezar aquela escola, mas eu gosto de trilhar o caminho original. Eu gosto de trabalhar com as raízes, tá? O primeiro nível Shoden, tá? Que é o nível 1. O primeiro nível destina-se a nos religar com a nossa forma física, uma coisa tão perto de nós e ao mesmo tempo tão distante. Consciência corporal, que a maioria não tem, tá? Então, trazer isso, essa consciência. Por isso que no início, nós, em nossos cursos, orientamos nossos alunos a, nos primeiros 30 dias aí, na medida do possível, fazer o seu autotratamento, estar mais consigo próprio. Se for aplicar reiki a alguém, que seja pessoas próximas, né? Pessoas do seu convívio, tua mãe, teu pai, teu filho, teu irmão, marido, mulher, enfim,
tá? Qualquer pessoa mais próxima. Então, não saia por aí já aplicando o reiki em todo mundo. Esse é um momento, né, de ressignificação. É um momento de conectar-se consigo próprio. E é um ótimo momento para isso, e eu que o diga, porque eu me dediquei, eu mergulhei de cabeça, tá? Então, as pessoas, inclusive, colocam, 21 dias de purificação, não é bem isso. E alguns até exageram e prescrevem, né? Tipo assim, não comer carne, não beber bebida alcoólica, não fazer sexo, né? Não praticar o sexo. Isso é criação, né? Não faz sentido, ok? Mikao Sui não orientava nada seus alunos, mesmo porque a forma de ensinar o reiki lá é bem diferente, né, do que nós aqui, na época de Usui principalmente, né, onde não era assim, vem, faz um nível, e daqui a um tempo você vem e faz outro, não, tudo era ali, as reuniões, né, aconteciam regularmente, e todos eram monitorados, né, por Usui Sensei, orientados, não é monitorados o termo correto, mas sempre orientados, aparando as arestas, o Usui Sensei procurando orientar para o melhor aproveitamento possível. Normalmente, só sentimos o corpo quando estamos com dor e mal-estar. Não é assim? Nós o desprezamos, tá? Nós tomamos um banho mecanicamente, né? A maioria de nós. Eu não posso nem dizer nós, porque eu já não tenho, né, essa coisa de fazer tudo no automático. Comer no automático, tomar banho no automático, e seja tudo o que é do nosso corpo, nós fazemos apenas porque é um ritual do qual nós sabemos, né, que precisa escovar os dentes, vai lá, vai para o banho, enfim, e por aí vai. Então, ó, tomar consciência do banho, tá? Tomar consciência de estar escovando os dentes, estar consciente, presente em cada ato. E o reiki favorece muito isso, tá? Então, daí, ó, nesse primeiro momento, aí de 30 dias aproximadamente, dedique-se mais a si mesmo, às técnicas e ao autotratamento, ok? O corpo físico é a mais grosseira extensão da nossa alma, tá? Extensão, gente. Não são duas coisas dissociadas, né? Meu corpo, minha alma. Não, eu sou a alma, tá? E a minha extensão mais grosseira, né, em termos energeticamente falando, é isso, é o meu corpo, né? O corpo é isso. Um veículo miraculoso que nos permite nos mover por aí, sentir e entender situações sem fim da vida diária, ajuda-nos a viver e, finalmente, a entender a dor e o prazer, a bem-aventurança e a agonia, entrar novamente em contato com o corpo, nos ajuda a harmonizar o corpo de outra pessoa e, por extensão, o seu ser. Ora, então, quando harmonizamos o nosso corpo, tá? Aí vai ser muito mais fácil ajudar o outro, né? Aquele que, no caso, vem, seja profissionalmente ou não, né, que você vá a trabalhar com o reiki, isso aí terá sido facilitado, uma vez que eu me trabalho, eu vou ter muito mais facilidade de ajudar através de minha imposição de mãos, né, meu trabalho consciencioso ali para o outro, isso será muito mais fácil. Então, geralmente, o primeiro nível do Reiki consiste de 4 sintonizações e seminários que podem ser ministrados em 1 ou 2 dias, dependendo da escola e do tamanho do grupo, tá? Então, são os Reijus, tá? As sintonizações, como é colocado aqui no Ocidente. Então, esses Reijus é que vão, de fato, habilitar
o aluno, né, aquele que vem para fazer um curso de Reiki, participar de um seminário que seja, a essa reconexão com a alma, né? Ou seja, sair dessa ilusão de desconectado para um processo de tomada de consciência da alma. E aí, o Reiki vai ajudar nesse processo de harmonização interior, de uma forma muito simples. Basta apenas cada um se dedicar, tá? Algumas escolas, especialmente com professores de Reiki, que fazem sintonizações de grandes grupos de uma só vez, fazem a sintonização do primeiro nível apenas uma ou duas vezes. O processo de sintonização difere um pouco de escola para escola, mas todos funcionam, tá? É o que está provado. Se faz de uma forma ou de outra, mas esse processo, no final, tá? Funciona, tá? Resumindo, todos eles funcionam. O segundo nível, né, o Okuden, do Reiki, nos faz entrar ainda mais em nós mesmos e nos dá instrumentos mais poderosos para nos descobrirmos e nos integrarmos. É isso que vamos encontrar. Seria o aprofundamento. O que quer dizer, né? Shoden, Sho são preliminares, iniciais, Den, ensinamentos. Então, seriam os ensinamentos preliminares, né? Okuden, Oku, né? Profundos, né? Aprofundados, avançados, Den, ensinamentos. Ou seja, damos um passo mais, tá? Avançamos um pouco mais, e daí vem as técnicas. E dentre essas técnicas estão os três únicos símbolos, né, legados por Usui Sensei, e no Ocidente só repetindo, tá? 4 símbolos, o quarto símbolo não vem de Usui. Isso é assunto para outro momento. O segundo nível do Reiki nos faz entrar ainda mais em nós mesmos e nos dá instrumentos mais poderosos para nos descobrirmos e nos integrarmos. Com a ajuda de vários símbolos, aprendemos a deixar a energia vital universal fluir de forma específica. Os símbolos do segundo e terceiro nível do Reiki devem ser mantidos em absoluto segredo. Algumas escolas são rigorosas a ponto de proibir os alunos de copiá-los, tá? Então, é preciso, no caso, mantermos. Isso hoje não é mais segredo na internet, né? Tá aí todos os símbolos, mas nós precisamos ter o cuidado de mantê-los de uma forma privada, de não banalizá-los, tá? Então, aqui, inclusive, está colocado, né, a forma, esse terceiro nível do Reiki, que não existe nas escolas originais, né, do Japão. Isso é o terceiro nível de Reiki, é só no Ocidente. O segundo nível do Reiki pode ser usado nas mesmas situações que o primeiro nível, exceto pelo fato de que, agora, podemos dispor de ferramentas para tratamentos psicológicos e à distância, tá? Isso é o que foi dito. Então, esse 3A, né, isso foi uma criação daqui do Ocidente, nós, na Casa da Energia, e aqueles que ensinam o Reiki, a sua linhagem original, não ensinam 3A e 3B, tá? Então, nós não ensinamos o 3A. Eu, no caso, estou aproveitando que as pessoas estão pedindo, todo mundo quer o 3, o 3A. Eu estou aproveitando isso e vou montar um curso profissionalizante, ou seja, um curso que vai tratar mais, né, além das técnicas, de outras técnicas que até o nível 2 a gente não viu, e preparar a pessoa para o mercado de trabalho, digamos assim, para ser um terapeuta Reiki, ok? Não simplesmente conhecer o Reiki e se auto-intitular terapeuta, ok?
sem uma base, né. Nada contra, mas assim, uma pessoa mais preparada, ok, ela vai dar o melhor de si, tá. Então, no seminário de terceiro nível, no Ocidente, o estudante é iniciado no símbolo mestre do Reiki. É o que dizem aqui no Ocidente, que este quarto símbolo é o símbolo do mestre, né, é o símbolo mestre do Reiki, que é o que promove a sintonização e o Reiju, né. Isso não é bem assim, mesmo porque, voltando a dizer, este quarto símbolo não provém de Usui Sensei, tá. Ele entrou no Reiki já no Ocidente. Há pouco a ser dito sobre o terceiro nível do Reiki, exceto que o símbolo mestre nos liga conscientemente à centelha divina. Algumas pessoas o chamam de eu superior. O que nos liga à centelha divina, de fato, é o estarmos abertos, tá, e recebermos o Reiju, tá. Isso é o que de fato, não é esse ou aquele símbolo, ninguém é iniciado em tal ou tal símbolo, ok? A pessoa é iniciado no Reiki, e daí ela avança ou não. Ela é iniciada no Reiki, ela é iniciada no Shoden, ela avança para o Okuden ou não, isso é a escolha dela, mas ninguém é iniciado em tal ou tal símbolo. Isso não procede, tá? Frank Arjava, né, o Arjava Peter, ora meu atual professor, mentor de Reiki, né, do Reiki original japonês. Então, ele explicou que, particularmente, não gostava desta expressão, da expressão eu superior, né? Porque pode ser facilmente confundida com o sentido de que há algo semelhante a um ego mais elevado, maior ou melhor, que fala conosco, tá? Então, na visão dele, ele não gosta muito dessa expressão, eu superior. O que eu chamo de centelha divina está além de todas as palavras e línguas. É o ser puro, o centro da existência, o qual só pode ser encontrado em absoluto silêncio, interior e exterior, ou seja, na meditação. Esse nível somente existe no Reiki ocidental, não sendo reconhecido pelos orientais, tá? No Reiki tradicional, este símbolo não existe, não é necessário ter um símbolo de mestre, porque o título de mestre não é usado, tá? No Japão, usa-se o título Shihan, que é o professor assistente, o Shihan Kaku, ok? Tá aqui esse texto, eu vou deixar. O nível mestrado, né? 3B, Shimpiden, ok? Então, não existe um 3B, como não existe um 3A no Japão, não existe um 3B, tá? Existe o Shimpiden, tá? No nível 3B, os alunos aprendem como iniciar outras pessoas em todos os níveis acima mencionados. Algumas escolas de Reiki e professores ensinam apenas como iniciar os dois primeiros níveis, tá? Isso vai diferir aí de escola para escola. O mestrado é apenas do interesse das pessoas que desejam compartilhar o Reiki e, portanto, elas mesmas com os outros. Há aqueles que digam, eu não quero ensinar, mas eu gostaria de fazer um treinamento de mestrado. Ora, quem sou eu para dizer que não? Ela quer conhecer, então tudo bem. É. Entretanto, trabalhar como professor de Reiki não é a vocação de todo mundo e requer mais do que o conhecimento do processo de sintonização. Então, aqui, de fato, é preciso ser um hábil comunicador, conselheiro e amante da humanidade antes de se começar a ensinar uma coisa delicada como o Reiki, tá? Acima de tudo, o professor de Reiki deve ter em mente que o relacionamento com o aluno é mútuo e ambos devem estar impregnados de um sentimento de gratidão. Sem o professor, o aluno não pode aprender, mas sem o aluno, o professor não pode ensinar.
E isso, gente, isso é fato. Eu sou grato a vocês. Sem vocês, esse trabalho aqui, tá? Não seria todo o processo do curso do ensinar o reiki. Ah, eu vou ensinar sozinho, para quem? Né? Então, somos gratos, mutuamente gratos. Sou grato a todos que chegam a mim, né? Esses 4.000 e tantos que já passaram, né? Por mim, pelo que eu consegui computar. Então, a minha sincera gratidão, como aqueles que, de fato, têm o coração aberto, têm uma sincera gratidão, e eu percebo, como aqueles que estão comigo até hoje. Pelo método original do Reiki, os níveis se dividem da seguinte forma: Shoden é o grau de iniciante, né, ensinado em 3 dias, ok? Ele tem umas formas aqui, Lokuto, Goto e Onto, tá? Isso vai... o seminário transcorre assim, são termos que vão definir, tá, os assuntos que são tratados, tá? São 3 dias, né? Aí, no Japão, né, na época de Usui, era Lokuto, Goto e Onto. Na verdade, é Yonto, Goto, Lokuto, ok? E o Okuden, o grau mais profundo, é ensinado em 2 dias, divididos em Ki e Koki, tá? Shimpiden, grau de algo misterioso, dividido em Shihan Kaku, que é o assistente do professor, e Shihan, que é o professor propriamente dito, ok? E talvez por isso aqui, no Ocidente, se colocou assim, 3A e 3B. Sendo o 3A, né, falando em termos ocidentais, esse não é assistente do professor, é colocado como professor assistente, tá? Ou seja, ele recebe o nível 3A, a pessoa, né, ela, colocar assim de uma forma bem genérica, ela, a pessoa, recebe ou passa pelo a iniciação, como chamam aqui no Ocidente, né? Cada nível é uma iniciação, tudo bem. Coloca como professor assistente, ou seja, ele é professor, mas ele não ensina. É um professor assistente, ele pode acompanhar o mestre, ele pode trabalhar como monitor com o mestre, se for o caso, enfim, existem várias formas. Ou simplesmente, também tem outros que colocam como mestre de si mesmo, não gosto muito desse termo, porque as pessoas acabam ficando iludidas que, como se, ao passar por este nível, ela vai alcançar o nível de mestre de si mesmo. Ora, gente, para alcançar o nível de mestre de si mesmo, tá? É um trabalhão da zorra, tá? Nós vamos precisar estar muito atento com o trabalho do nosso desenvolvimento interior para alcançarmos esse nível de mestre de si mesmo, ok? E, no caso aqui, o 3B, né, que no Japão é Shihan, ele habilita o professor, a pessoa, para justamente, de fato, ensinar o reiki, e aqui é colocado como mestre, tá? O termo Shihan em japonês significa alguém que dominou suficientemente uma arte e a ensina. É um termo técnico. No entanto, os alunos se dirigem ao Shihan o chamando de sensei, como já foi colocado, tá bom? Anteriormente. Sensei é uma forma de tratamento. Então, esses são os níveis do Reiki,